pouco de espanhol. Sé muy poco de español. Por isso eu pedi para que tivesse um tradutor, Por eso solicité para que hubiera un traductor. porque o meu desejo é que vocês não percam nada. Porque mi mayor deseo es que ustedes no puedan perder absolutamente nada de lo que se ha enseñado. Então, Entonces, creio que o irmão Pedro vai nos abençoar essa noite. creo que el hermano Pedro nos va a bendecir en esta noche. Amém? Amén. Vocês estão com expectativa? ¿Ustedes están con muchas expectativas? Muito fraca. Está muy débil la expectativa. Tudo bem, vou começar de novo. Vamos a comenzar todo de nuevo. Bom. Boa noite. Buenas noches. Vocês estão bem? ¿Todos están bien? Vocês estão com expectativa para essa noite? ¿Ustedes están con expectativas para esta noche? Muito fraco. Está muy débil esa expectativa. Muito bem. Muy bien. Quantos aqui ainda não falam em línguas? ¿Cuántos aquí todavía no hablan en lenguas? E quantos aqui que não falam em línguas querem falar em línguas essa noite? ¿Cuántos que están aquí no hablan en lenguas quieren hablar en lenguas esta noche? Quantos aqui que já são batizados no Espírito Santo falam em línguas, mas não falam há muito tempo? ¿Cuántos de los que están aquí ya son bautizados en el Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero no lo hablan hace mucho tiempo? Muito bem. Muy bien. Creio que o Senhor quer nos levar a uma experiência mais profunda Creo que el Señor quiere llevarnos a una experiencia más profunda com o Espírito Santo. con el Espíritu Santo. Este é um assunto que eu gosto muito de trabalhar. Este es un tema que a mí me fascina trabajar. Faz muitos anos que tenho pregado sobre ser cheio do Espírito Santo. Hace muchos años que vengo predicando sobre la llenura del Espíritu Santo. Tenho trabalhado no Brasil He trabajado en Brasil e também no Haiti. y también en Haití. Tenho trabalhado com pastores no Haiti. He trabajado con pastores, estoy trabajando con pastores en Haití. E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui esta semana. Y es una alegría muy grande poder estar con ustedes acá en esta semana. Sou casado há 26 anos Estoy casado hace 26 años e tenho 3 filhas. y tengo 3 hijas. Uma filha de 22 anos, Una hija de 22 años, a minha filha do meio tem 20 anos, mi hija del medio tiene 20 anos, 20 años e minha filha mais nova tem 18 anos. y mi hija más joven tiene 18 años. Perdón. Todas são batizadas no Espírito Santo. Todas ellas son bautizadas en el Espíritu Santo. Todas as minhas filhas se converteram, entregaram suas vidas ao Senhor em nossa casa. Todas mis hijas se convirtieron y entregaron su vida al Señor en nuestra propia casa. Creio que a nossa casa Creo que nuestra casa é nossa primeira igreja. es nuestra primera iglesia. É lá onde nós devemos praticar sempre a palavra de Deus. Es ahí donde debemos practicar siempre la palabra de Dios. Amém? Amén. Vamos orar? Vamos a orar. Pai, em nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, nós rogamos ao Senhor nesse momento rogamos al Señor en este momento que o espírito de sabedoria e de revelação que el espíritu de sabiduría y revelación venha sobre nós. venga sobre nosotros. Que o teu espírito Que tu espíritu possa abrir os olhos do nosso entendimento pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para a sua palavra, para que tu palabra, para a sua vontade. para tu voluntad, Pai, em nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, nós repreendemos agora nos reprendemos ahora toda mentira do diabo, toda mentira de Satanás,
toda ação demoníaca toda acción demoníaca contra a vontade de Deus para essa noite. contra la voluntad de Dios para esta noche. Nós abençoamos todos os irmãos Bendecimos a todos los hermanos para que tenha seus ouvidos abertos, para que tengan sus oídos abiertos, para que a sua mente para que su mente esteja voltada nesse momento esté direccionada en este momento para a sua palavra. para tu palabra. Nós rogamos ao Senhor nessa hora Nosotros rogamos al Señor en este momento que a tua paz, que tu paz, que excede a todo entendimento, que excede a todo entendimiento, possa guardar o coração de cada um dos irmãos pueda aqui. guardar el corazón de cada uno de los hermanos aquí presentes. Se há algum irmão aqui nesse momento Si hay algún hermano acá en este momento com dor de cabeça con dolores de cabeza ou com qualquer outro tipo de dor, o con cualquier otro tipo de dolor, nós ordenamos agora, nosotros ordenamos ahora, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, fica curado, estás curada, fica livre agora estás libre ahora de toda dor, de todo dolor, porque não queremos porque no queremos que nada que nada roube a atenção robe tu atención da palavra do de la Senhor, palabra de Dios, em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. versículo 18. Este também é um tema Este también es un tema que o apóstolo Paulo sempre abordou nas suas que el cartas, apóstol Pablo siempre tocó en sus cartas, sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. sobre la importancia de que seamos llenos del Espíritu Santo. Quando pregamos sobre o dom de línguas, Cuando predicamos sobre el don de lenguas, a nossa ênfase nuestro énfasis é sobre ser cheio do Espírito es Santo, sobre ser llenos del Espíritu Santo. pois existem muitas pessoas Pues existen muchas personas que falam em línguas, que hablan en lenguas, mas não são cheias do pero no Espírito son Santo. llenas del Espíritu Santo. Isto é possível? ¿Esto es posible? Vou explicar essa noite. Les he de explicar en esta noche. Então, a vontade de Deus Entonces la voluntad de Dios é que todos falem em es línguas que todos hablemos en e lenguas que todos sejam cheios do Espírito y que Santo. todos seamos llenos del Espíritu Santo. Amém? Amén. Vamos ler a partir do versículo 18 até o 21. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el 21. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos del Espíritu, cantando al Señor en sus corazones, dando gracias a Dios Padre en todo tiempo, a favor de todos los hombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Apóstolo Paulo dá dois conselhos. El apóstol Pablo da dos consejos. Primeiro conselho, El primer consejo, não vos embriagueis. no os embriaguéis. Segundo conselho, El segundo consejo, enchei-vos do Espírito. llénense del Espíritu. Então, são duas coisas que nós fazemos. Entonces son dos cosas que nosotros hacemos. Isso depende de uma atitude nossa. Eso depende de una actitud nuestra. Por isso ele fala, não vos embriagueis. Por eso él dice, no os embriaguéis. E ele também fala, enchei-vos. Y él también dice, llenaos, Enchei-vos. llenaos. Esta é uma ação nossa, Esa es una acción nuestra, porque é uma ação de busca, porque es una acción de buscar, é uma ação de temor, es una acción de temor, é uma ação de reverência, es una acción de reverencia, é uma ação prática. es una acción práctica. Nós precisamos aprender Nosotros necesitamos aprender a enchermos do Espírito Santo. a llenarnos del Espíritu Santo. Então o apóstolo Paulo Entonces el apóstol Pablo dá alguns ensinamentos. da algunas enseñanzas. Fala Habla. entre vós Hablen entre ustedes com salmos, con salmos, hinos, himnos, cânticos espirituais. cánticos espirituales. Cante ao Senhor, Cante al Señor. que o seu coração seja cheio de canções. Que tu corazón sea lleno de canciones. Isso vai cultivar a presença do Espírito Santo. Eso va a cultivar la presencia del Isso Espíritu vai Santo. fazer com que você fique cheio do Y Espírito eso va a Santo. hacer que, con que tú seas llenos del Espíritu Porque você Santo. estará praticando uma vida de adoração. Porque tú estarás practicando una vida de adoración. Então, falar em línguas Entonces hablar en lenguas
não é alguma coisa que nós fazemos apenas durante as reuniões. No es algo que nosotros hacemos solamente durante las reuniones. Ser cheio do Espírito Santo Ser lleno del Espíritu Santo não é algo que acontece só quando estamos reunidos, no es algo que ocurre solo cuando estamos reunidos, mas lá dentro de nossa casa, mas dentro de nuestra casa. nós precisamos praticar a vida cheia do Espírito. Dentro de nuestras casas necesitamos practicar una vida llena del Espíritu. Então, por isso o apóstolo Paulo fala entre vós com salmos e hinos e cânticos Por espirituais. eso el apóstol Pablo nos dice, hablen entre ustedes con canciones, cánticos espirituales. Então, qual é o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Entonces, ¿cuál es el resultado de una persona llena del Espíritu É Santo? uma pessoa alegre? Es una persona alegre, É uma pessoa feliz? es una persona feliz. Uma vez, Una vez, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, cuando yo todavía vivía en Río de Janeiro, eu tinha um comércio yo tenía un negocio de frangos de pollos e eu estava caminhando para o meu trabalho y estaba a camino de mi trabajo e eu estava falando em línguas, y estaba hablando en lenguas, estava falando com o Senhor, estaba hablando con el Señor, estava sentindo a presença do Espírito Santo, estaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo. e uma pessoa do outro lado da rua Y una persona del otro lado de la calle me chamou: me llamó, "Ei, oh, amigo. amigo!" E eu olhei Yo me di la vuelta y lo vi. e eu falei para ele: "Aleluia!" Yo le dije aleluya, me di la vuelta y le dije aleluya. E eu continuei andando. Y continué caminando. Aí eu parei. Y de repente yo me detuve. O que eu falei para ele? ¿Qué le dije? ¿Ah? Ele estava parado. Él estaba parado, Ah, asustado. assustado. Que isso? ¿Qué es eso? Então eu olhei para ele e falei assim, Entonces yo le miré y le dije, porque ele não ia entender. porque él no iba a entender. Não estou dizendo que todas as pessoas precisam fazer isso. No estoy diciendo que todas las personas necesitan hacer eso. Esta foi uma experiência que eu tive. Esa fue una experiencia que yo tuve. Talvez outros aqui tenham experiências semelhantes a esta. Tal vez algunos de ustedes tengan experiencias parecidas a esta. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, Porque cuando estamos llenos del Espíritu há Santo, um clamor em nosso hay coração. un clamor en nuestro corazón. Oh Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Oh Senhor. Oh Señor. Senhor. Señor. Respiramos o Respiramos Senhor. al Señor. Há um clamor. Hay un clamor. Há um desejo. Hay un deseo. Há uma vida Hay una vida que bate. que Que bate, pulsa. que pulsa. Apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, em Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, verso 16. versículo 16. Abra sua Bíblia. Abra su Biblia. Acharam? ¿Encontraron? Não? Digo, porém, ¿Qué versículo? 16. Versículo 16. Digo pues, Andai em espírito, anden conforme al Espíritu, e não cumprireis para que nunca hagan los deseos de la carne. vivemos em uma sociedade Vivimos en una sociedad que nos oferece muitos apelos carnais. que nos ofrece muchas opciones carnales. E o apóstolo Paulo nos apresenta a solução: Y el apóstol Pablo nos presenta una solución. andar no Espírito. Andar en el Espíritu. Andar no Espírito Andar en el Espíritu é cultivar es cultivar a presença de Deus la presencia de Dios todos os dias. todos los días. Todos os dias. Todos los días. Adorar o Senhor, Adorar al Señor. falar com o Senhor, Hablar con el Señor. ouvir o Senhor. O escuchar al Señor. Mais importante Más importante do que falar com o Senhor de que hablar con el Señor é aprender a ouvir o es Senhor. aprender a escucharle al Señor. E isso só é possível Y eso solo es posible por meio do Espírito por Santo. medio del Espíritu Santo. O século XX El siglo XX foi o século
fue el siglo do derramamento do Espírito Santo. del derramamiento del Espíritu O Santo. Espírito Santo foi derramado em todo o mundo, El Espíritu Santo fue derramado en todo el mundo, em todas as igrejas denominacionais, en todas las iglesias denominacionales e até mesmo na Igreja y Católica. hasta mismo en la Iglesia Católica. O Espírito Santo, ele visitou todo o povo de Deus El Espíritu Santo visitó todo el pueblo de Dios no século XX, en el siglo XX. até 1970. Hasta 1970, O número de cristãos, el número de evangélicos, de cristianos, era 1. depois de 1970, Después de 1970, o número de cristãos no mundo inteiro el número de cristianos en todo el mundo, mais do que quadruplicou, más que se cuadruplicó, aumentou muito aumentó muchísimo por causa do derramamento do por Espírito causa del Santo. derramamiento del Espíritu Santo. Então, século 21, Entonces, en el siglo XXI, não há uma ênfase no hay un énfasis igual ao século 20, igual al siglo XX, porque isso já está consolidado. porque eso ya está consolidado. O Senhor já mostrou para a sua igreja El Señor ya mostró a su iglesia que nós precisamos da experiência que nosotros necesitamos de la experiencia do derramamento do Espírito del Santo. derramamiento del Espíritu Santo. Nosso desafio agora, Nuestro desafío ahora, mais do que falar em línguas, más de que hablar solamente en lenguas, é andar no Espírito, es andar en el Espíritu, é andar em santidade, es andar en santidad, é andar numa vida plena da presença de es Deus. andar en una vida plena de la presencia de Dios. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 4. versículo 4. Romanos é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Romanos es una de las cartas más importantes del apóstol Pablo. Costumamos dizer que é o evangelho de Paulo. Acostumbramos a decir que es el Evangelio de Pablo. Em Romanos, En Romanos nós encontramos tudo o que Paulo escreveu encontramos todo lo que Pablo escribió para as outras igrejas. hacia las otras iglesias. Em Romanos há muita revelação. En Romanos hay muchísima revelación. Muitos irmãos Muchos hermanos estudiosos estudiosos apontam Efésios apuntan a Efesios como a grande carta do apóstolo como la Paulo. gran carta del apóstol Pablo. Mas Romanos Pero Romanos apresenta Cristo presenta a Cristo de uma outra maneira, de una otra perspectiva, com uma profundidade con una profundidad e uma proximidade de nós, y una aproximación de nosotros diferente de todas as outras cartas. diferente de todas las otras cartas. Os irmãos já acharam? ¿Los hermanos ya encontraron? Romanos capítulo 8. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Vamos a leer del capítulo 4 al versículo Versículo 7. 4 ao versículo 7. Versículo 4 al 7 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que están en la carne, piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Então, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, Para que la justicia de la lei se cumpliera en nosotros, não andamos segundo a carne, no debemos andar según la carne, mas segundo o Espírito. pero según el Espíritu. Então, há uma exortação Entonces hay una exhortación para andarmos no Espírito. para andar en el Espíritu. Como andamos no Espírito? ¿Cómo andamos en el Espíritu? Ouvindo a voz de Deus. Escuchando la voz de Dios. Não podemos andar no Espírito No podemos andar en el Espíritu se não temos intimidade com si no Deus, tenemos intimidad con se Dios, não utilizamos si no utilizamos das ferramentas que Ele nos deu. de las herramientas que Él nos dio. Por exemplo, Por ejemplo, falar em línguas. hablar en lenguas. Quando falamos em línguas, Cuando hablamos en lenguas, nossa mente nuestra mente não consegue entender, no puede entender, mas nosso espírito pero nuestro espíritu compreende, entiende, porque está em contato porque está en contacto com o Espírito de con el Deus. Espíritu de Dios.
Apóstolo Paulo El apóstol Pablo está falando está hablando que a justiça de Deus que la justicia de Dios se cumpre em nós se cumple en nosotros quando andamos no cuando Espírito, andamos en el Espíritu, porque nós porque nosotros não estamos mais chamados no estamos más llamados para andar segundo a inclinação da carne, para andar según la inclinación de nuestra mas carne, segundo a inclinação do pero Espírito. sí según a la inclinación del Espíritu. E isto só é possível pelo Espírito. Y eso solo es posible por el Espíritu. Eu não consigo ser um bom cristão Yo no puedo ser un buen cristiano segundo a minha boa vontade, según a mi buena voluntad, porque a minha boa vontade porque mi buena voluntad não presta, no sirve, não é boa. no es buena. A vontade de Deus é boa. La voluntad de Dios es buena. Os pensamentos de Deus são bons. Los pensamientos de Dios son los buenos. E o Espírito Santo Y el Espíritu Santo vai nos fazer va a hacer a pensar como o Senhor pensa, a que nosotros pensemos A como el ver Señor como el piensa, Señor a piensa. ver como el Señor piensa, a escutar as pessoas como o Senhor escuta, a escuchar a las personas como el Señor a escucha, falar com as pessoas como o Senhor a fala. hablar con las personas como el Señor habla. Isso é andar no Espírito. Eso es andar en el Espíritu. Isto é ser guiado pelo Esto Espírito. es ser guiado por el Espíritu. Porque a inclinação para a carne Porque la inclinación hacia la carne é inimizade contra Deus. es la enemistad contra Dios. Porque anda contra a vontade de Deus. Porque camina contra la voluntad de Dios. Se a vontade de Deus é para lá, Si la voluntad de Dios es hacia allá, a inclinação da carne vai para lá. la inclinación de la carne va hacia acá. Por isso é inimizade de Deus. Por eso es enemistad contra Dios. Portanto, Por lo tanto, os que estão na carne los que están en la carne não podem agradar a Deus. no pueden agradar a Dios. Vamos um pouco mais adiante. Vamos un poco más adelante. Versículo 8. Versículo 8. Portanto, Por tanto, os que estão na carne los que están en la carne não podem agradar a Deus. no pueden agradar a Dios. Vós, porém, Ustedes, por lo tanto, não estáis na carne, no están en la carne, mas estáis no Espírito. pero están en el Espíritu. Amém? Amén. Você crê nisso? ¿Tú crees en eso? Vou perguntar de novo. He de preguntar de nuevo. Você crê ¿Tú nisso? crees en eso? Diga para o seu irmão do lado. Dile a tu hermano que está al lado. Você não está na carne. Tú no estás en la carne. Por favor, Por favor, olha nos olhos de teu irmão mira los ojos de tu hermano e diga para ele: você não está na y dile carne, a él, tú no estás en la carne, mas no Espírito. pero sí en el Espíritu. Não temos como ser cristãos No podemos, ¿cómo ser cristianos se andamos na carne, si andamos en la carne? porque a carne Porque la carne é inimiga de Deus. es enemiga de Dios. Porque quem não tem o Espírito, Porque quien no tiene el Espíritu, esse tal ese tal não é de Deus. no es de Dios. E se Cristo está em nós, Y si Cristo está en nosotros, na verdade, en verdad, estamos mortos estamos muertos por causa do pecado. por causa del pecado. Mas por causa do Espírito, Pero por causa del Espíritu, nós vivemos para a justiça de nosotros Deus. vivimos para la justicia de Dios. Amém? Amén. Versículo 11. El versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, Porque si el Espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también vivificará sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. amém? Amén. Esta é a obra do Espírito. Esta es la obra del Espíritu. Nos fazer andar no Espírito. Hacernos andar en el Espíritu. Então, quando nós não queremos falar em línguas, Entonces, cuando nosotros no queremos hablar en lenguas, estamos rejeitando estamos rechazando uma ferramenta una herramienta que o Senhor deu para nós. que el Señor nos dio. Amém? Amén. Falar em línguas Hablar en lenguas é uma ferramenta. es una herramienta.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Una persona llena del Espíritu Santo, ela vai querer santidade, ella va a buscar la santidad, ela vai querer conhecer mais a va a Bíblia, querer conocer más la Biblia, ela vai querer conhecer mais o Senhor, ella va a querer conocer más al del Señor, ela vai ter fome, ella va a tener hambre, ela vai amar o seu próximo, ella va a amar a su prójimo, ela vai ter paixão pelo perdido. ella va a tener pasión por el perdido. Percebe? ¿Te das cuenta? Não teremos estas coisas No tendremos esas cosas se não formos cheios do Espírito si no Santo. somos llenos del Espíritu A Santo. única maneira La única forma de amarmos a palavra de Deus de amar la palabra de Dios é sendo cheio do es Espírito siendo Santo. llenos del Espíritu Santo. Muitas pessoas Muchas personas sabem que a Bíblia é a palavra saben de que la Deus. Biblia es la palabra de Dios. Poucas pessoas Pocas personas conhecem Deus através da conocen palavra. Dios a través de la palabra, Porque poucas pessoas porque pocas personas ainda leem a Bíblia. todavía leen la Biblia. Porém, Con todo, a Bíblia la Biblia é o livro mais vendido de todo o es el mundo. libro más vendido de todo el mundo. Teoricamente, Teóricamente, é o livro mais lido. es un libro más leído, Mas os filhos de Deus pero los hijos de Dios precisam ser aqueles necesitan ser aquellos que mais leem a que Bíblia. más leen la Biblia. Eu não sei qual é a prática de vocês, Yo no sé cuál es la práctica de ustedes, mas nós ensinamos pero nosotros enseñamos que precisamos ler a Bíblia toda que necesitamos leer la Biblia completa pelo menos uma vez por ano, por lo menos una vez por año, para podermos para poder compreender entender o pensamento de el Deus, pensamiento de Dios, a vontade de la Deus. voluntad de Dios. O Novo Testamento, El Nuevo Testamento precisamos ler várias vezes durante o necesitamos ano, leerles varias veces durante el año, pelo menos 3 vezes. por lo menos 3 veces, Porém, a Bíblia toda, con toda la Biblia entera, pelo menos uma vez. por lo menos una vez. Esta é a vontade de Deus. Esta es la voluntad de Dios. Porque se guardarmos a palavra de Deus, Porque si guardamos la palabra de o Dios, Senhor vai nos amar. el Señor nos va a amar E Ele vai vir y Él va a venir e vai habitar em nós. y va a habitar en nosotros. Amém? Amén. Mas, Pero se não cultivarmos a vida do Espírito, si no cultivamos la vida del Espíritu, vamos achar que a Bíblia vamos a creer que la Biblia é só um livro que levamos para as reuniões. es solo un libro que llevamos a nuestras reuniones. Mas a Bíblia Pero la Biblia é mais do que um livro. es mucho más que un libro. É a palavra de Deus. Es la palabra de Dios. Mas nós precisamos Pero nosotros necesitamos do Espírito Santo del Espíritu Santo para ter revelação para tener revelación do que diz a palavra de de lo que Deus. dice la palabra de Dios. A palavra de Deus La palabra de Dios expressa os pensamentos de Deus, expresa los pensamientos de os Dios, sentimentos de el Deus, sentimiento de Dios, a vontade de la Deus, voluntad de Dios, o plano de el Deus, plan de Dios, o propósito de el Deus propósito de Dios para a sua vida, para tu vida, para a sua casa, para tu casa, para a igreja, para la iglesia, para toda a para humanidade. toda la humanidad. E nós precisamos saber Y disso. nosotros necesitamos saber de esto. Mas se nós não cultivarmos a vida do Espírito, Pero si nosotros no cultivamos la vida del Espíritu, vamos nos inclinar para outras coisas. nos vamos a inclinar para otras cosas. Há muitos homens, Hay muchos hombres, há muitos estudiosos, hay muchos muitos estudiosos, teólogos muchos teólogos que leem a Bíblia, que leen la Biblia, mas não conhecem pero Deus. no conocen a Dios. Porque Deus Porque Dios é mais do que letra. es más que una simple letra. Nós só podemos compreender Nosotros solo podemos comprender pelo Espírito. por el Espíritu. Amém? Amén. Por isso tenho dito, Por eso siempre digo, é possível es posible falar em línguas hablar en lenguas e não ser cheio do Espírito y no Santo. ser lleno del Espíritu Santo. Quando começamos a experimentar Cuando comenzamos a experimentar o derramamento do Espírito Santo el derramamiento del Espíritu Santo em minha cidade, en mi ciudad, no Rio de Janeiro, en Río de Janeiro, na década de 70, en la década de los 70, muitas pessoas muchas personas rejeitavam, rechazaron porque viam que muitas pessoas falavam em línguas porque veían que muchas personas hablaban en e lenguas depois faziam fofoca, y después hacían chisme, mentiam, mentían, brigavam com todo mundo. peleaban con todos. O que adianta ¿De qué resuelve falar em hablar línguas? en lenguas? O que adianta ¿De qué resuelve receber esse batismo com o Espírito Santo? recibir ese bautismo del Espíritu Santo? Mas nós precisamos entender Pero nosotros necesitamos entender que esta é a vontade de Deus. que esta es la voluntad de Dios. É possível Es posible você receber
que tú recibas o Espírito Santo el Espíritu Santo e não ser santo. y no seas santo. Mas é impossível Pero es imposible você ser santo tú ser santo sem o Espírito Santo. sin el Espíritu Santo. Compreende? ¿Entienden? Só é possível Solo es posible viver uma vida de santidade vivir una vida de santidad por meio do Espírito por Santo. medio a través del Espíritu Santo. O Espírito Santo vem El Espíritu Santo viene não para nos trazer apenas uma experiência de línguas estranhas, no solamente para traernos apenas una experiencia de lenguas extrañas, mas para nos levar pero para llevarnos a um caminho mais a alto, un camino más alto, com uma experiência mais con profunda una experiencia más profunda com a pessoa de Cristo. con la persona de Cristo. Efésios capítulo 1, Efesios capítulo 1. por favor, abra sua Por Bíblia. favor, abran sus Biblias. Apóstolo Paulo diz: El apóstol Pablo dice: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito sea el versículo 3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, o qual nos abençoou que nos ha bendecido com todas as bênçãos espirituais con todas las bendiciones espirituales nos lugares celestiais en el cielo em Cristo Jesus. en Cristo. Aonde o Senhor nos abençoou? ¿Dónde el Señor nos bendijo? Aonde? ¿Dónde? Aqui na terra? ¿Aquí en la tierra? Não. No, Nas regiões celestes? en las regiones celestiales. Como vamos lá? ¿Cómo nosotros llegamos allá? Foguete? ¿Con un cohete? Escada? ¿En escalera? Avião? ¿En avión? Não. ¿No? Asa delta? ¿En ala delta? Paraquedas? ¿Paracaídas? Não. ¿No? Como? ¿Cómo? Pelo Espírito. Por el Espíritu. Só através do Espírito. Solamente a través del Espíritu. Só sendo cheios do Espírito Santo Solamente siendo llenos del Espíritu Santo poderemos entrar, podremos entrar, poderemos chegar podremos llegar às regiões a las celestiais. regiones celestiales. Foi lá que o Senhor nos Fue abençoou. allá que el Señor nos bendijo. Nossos pés estão na terra, Nuestros pies están en la tierra, mas nosso espírito, pero nuestro espíritu, nossa alma, nuestra alma, nossa cabeça nuestra cabeza precisa estar nas regiões celestes. necesita estar en las regiones celestiales. Amém? Amén. Isto só é possível pelo Espírito Santo. Esto solo es posible por el Espíritu Santo. Vamos abrir nossas Bíblias em Coríntios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Corintios. Apóstolo Paulo El apóstol Pablo fala sobre 3 espécies de homens, habla sobre 3 especies de hombres ou 3 tipos de o homens. 3 tipos de hombres. E ele fala isso no capítulo 2 Él habla de esto en el capítulo 2 e capítulo y 3 capítulo 3 de 1 Coríntios. de 1 Corintios. Vamos então abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 2. capítulo 2. Os irmãos estão acordados? ¿Ustedes están despiertos? Amém? Amén. Versículo 12. Versículo 12. Por favor, leia o 12, 13, 14 e 15. Del 12 hasta el 15, Até 16. hasta el 16. 1 Corintios capítulo 2 del versículo 12 al 16. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que reconozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. De esto también hablamos, con palabras enseñadas, no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales comparamos las cosas espirituales, porque el hombre que está en el mal no acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no es capaz de comprenderlas, porque han de discernirse por medio del Espíritu. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya?
pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Nós já lemos em Romanos Nosotros ya leímos en Romanos que nós não estamos na que carne, nosotros no estamos en la carne, estamos no Espírito. estamos en el Espíritu. E o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios Y el apóstol Pablo dice aquí en 1 que Corintios nós não recebemos o Espírito do mundo, que nosotros no recibimos el Espíritu mas del nós mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus, pero recibimos el Espíritu que proviene de Dios, para que o Espírito que provém de Deus para que el Espíritu que proviene de Dios nos levasse a conhecer nos llevase a conocer o que nos é dado gratuitamente. aquello que nos es dado gratuitamente. Então o Espírito Santo não vem sobre nós Entonces el Espíritu Santo no viene sobre nosotros para termos apenas uma experiência de um momento, para solamente tener una experiencia momentánea, mas ele vem sobre nós pero Él viene sobre nosotros para nos levar a uma jornada, para nos llevar a un caminar, para nos levar a conhecer. para nos llevar a conocer. Então o Espírito Santo Entonces el Espíritu Santo não pode ser recebido no puede ser recibido pelo homem natural, por el hombre natural, porque o homem natural porque el hombre natural não compreende as coisas no espirituais. comprende las cosas espirituales. Se você Si tú tem resistência ao Espírito Santo tienes resistencia al Espíritu e Santo outras coisas mais y otras cosas más que diz a palavra de Deus, que dice la palabra de Dios, você é um homem natural, tú eres un hombre natural, precisa receber Jesus, necesitas recibir a Cristo, receber dos seus pecados, se arrepender de seus pecados, arrepentirte de tus pecados, porque as coisas de Deus porque las cosas de Dios não se discernem naturalmente. no se disciernen naturalmente. As coisas do Senhor Las cosas del Señor só se discernem espiritualmente. solamente pueden discernirse espiritualmente. Nós não somos chamados, Nosotros somos llamados, nós não somos chamados nosotros no somos llamados para vivermos para vivir uma vida natural. una vida natural. Nós somos chamados Nosotros somos llamados para sermos espirituais. para ser espirituales. Versículo 15. El versículo 15. Mas o que é espiritual, Pero lo que es espiritual, não o que vai se tornar no espiritual, aquel que se va a hacer espiritual, mas o que é pero espiritual, aquel que es espiritual. discerne bem Discierne bien tudo, todo, e ele ninguém, y a él nadie, de ninguém é discernido. por nadie es juzgado. Então, as coisas espirituais Entonces las cosas espirituales só podem ser discernidas espiritualmente. solamente pueden ser discernidas espiritualmente. Uma pessoa espiritual Una persona espiritual não é simplesmente uma pessoa bem comportada, no es solamente una persona bien comportada, bonitinha, bonita, mas é uma pessoa pero es una persona cheia do Espírito Santo. llena del Espíritu Santo. Amém? Amén. Você quer ser cheio do Espírito Santo? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Você quer ter mais do Espírito ¿Tú Santo? quieres tener más del Espíritu Porque Santo? quanto mais nós tivermos do Espírito Santo, Porque cuanto más nosotros tenemos del Espíritu mais nós Santo, teremos revelação más da obra nosotros de tenemos Cristo. revelaciones de la obra de Cristo. Amém? Amén. Apóstolo Paulo está dizendo porque ninguém conheceu a mente do Senhor, El apóstol Pablo está diciendo porque nadie conoció la mente del Señor, mas nós temos pero nosotros tenemos a mente de Cristo. la mente de Cristo. Como temos a mente de Cristo? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. A experiência La experiencia do batismo no Espírito del Santo, bautismo en el Espíritu do Santo, derramar do Espírito Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, é uma experiência es una experiencia para quem está principiando no para Evangelho. aquel que está comenzando en el Evangelio. Quando nós lemos Cuando nosotros leemos sobre a história da igreja de Jerusalém, sobre la historia de la iglesia en Jerusalén, no livro de Atos, en el libro de Hechos, nós lemos nosotros leemos muitas manifestações do Espírito muchas Santo. manifestaciones del Espíritu Santo. Uma pessoa Una persona que é batizada no Espírito que es Santo bautizada con el Espíritu Santo, e recebe o dom de que línguas, recibe el don de lenguas, ela pode ter várias ella experiências. puede tener varias experiencias. Eu quero dizer outras Yo quiero experiências decirles otras experiencias com o encher do Espírito con la Santo. llenura del Espíritu Santo. Então a experiência Entonces la experiencia do Espírito Santo del Espíritu Santo não é algo que experimentamos apenas uma vez, no es algo que nosotros tenemos solamente una vez, mas é algo pero es algo que nós podemos experimentar muitas que vezes. podemos tener esa experiencia muchísimas veces. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, Versículo 1. versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3.
Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. De manera que yo, hermanos míos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Cristo. Les di beber leche y no les di alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni ahora pueden, porque todavía andan conforme a la carne, porque existiendo entre ustedes envidias, altercados y divisiones, ¿no son carnales andando conforme a la carne? Com quem o apóstolo Paulo está falando? ¿Con quiénes el apóstol Pablo está hablando? Com pessoas que não andavam na igreja ¿Con personas que no andaban dentro de la iglesia? ou com pessoas que estavam na igreja? ¿O con personas que estaban en la iglesia? Então o apóstolo Paulo está dizendo Entonces el apóstol Pablo está diciendo que alguns irmãos que algunos hermanos estão andando segundo a carne. están andando según la carne. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos Pero el apóstol Pablo dice allá en Romanos que não estamos mais na carne. que no estamos más en la carne. Porém, há uma diferença. Con todo hay una diferencia. Neste momento aqui, En este momento acá, o apóstolo Paulo está falando el apóstol Pablo está hablando sobre os irmãos sobre los hermanos que andam no Evangelho que andan en el e Evangelio nunca amadurecem, y nunca maduran, nunca crescem. nunca crecen. Por quê? ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué? Porque não cultivam a vida cheia do Espírito Santo. Porque no cultivan la vida llena del Espíritu Santo. Ouvem a palavra de Deus, Escuchan la palabra de Dios. não praticam a palavra de No Deus, practican la palabra de não Dios. amam a palavra de No Deus, aman la palabra de Dios, mas amam a Deus. pero aman a Dios. Sabe que estar na igreja é uma coisa boa, Saben que estar en la iglesia es una cosa buena, mas não cresce, pero no crecen, não amadurece. no maduran. Sabe o que acontece com ovelha que não cresce? ¿Sabe qué es lo que pasa con una oveja que no crece? Dá trabalho. Da mucho trabajo. Então, ovelha que não cresce Entonces, oveja que no crece é ovelha que não trabalha. es oveja que no trabaja. Ovelha que não trabalha Oveja que no trabaja dá trabalho. da trabajo. Que tipo de ovelha você é? Não me responda. ¿Qué tipo de oveja tú eres? No responde. Você é uma ovelha que trabalha ¿Tú eres una oveja que trabaja ou é uma ovelha que dá trabalho? o eres una oveja que da trabajo? Não precisa responder. No necesitan responder. Não cutuque ninguém do seu lado. No le molestes al que está a tu lado. Ok. Os irmãos estão acordados? ¿Ustedes están despiertos? Davi, David, quando faltar 50 minutos, você me fala. cuando falte 50 minutos, nos avisas. Alguns estão dormindo. Algunos están durmiendo. Então o apóstolo Paulo Entonces el apóstol Pablo fala sobre 3 tipos de homens. habla sobre 3 tipos de hombres. O homem natural, El hombre natural, o homem espiritual el hombre espiritual e o homem y carnal. el hombre carnal. Jesus Cristo Jesucristo também falou sobre o homem natural. también habló sobre el hombre natural. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, O Evangelho de João. el Evangelio de Juan. Para pessoas que gostam de estudar a Bíblia, Para las personas que les gusta estudiar la Biblia, eu gostaria de incentivá-los me gustaría animarles a estudar a estudiar João 14, Juan capítulo 14, João capítulo 15, capítulo 15, João capítulo 16, Juan capítulo 16, João capítulo 17, Juan capítulo 17, porque todos vão falar porque todos ellos van a hablar sobre a obra do Espírito Santo. sobre la obra del Espíritu Santo. É muito rico, Es muy rico, muito importante es muy importante que estudemos esses capítulos. que nosotros estudiamos esos capítulos. Porém, agora, Con todo ahora, vamos só ver 2 versículos. solamente vamos a ver 2 versículos. Versículo 16 e versículo 17. Versículos 16 y 17 del Evangelio de Juan capítulo 14. Eu rogarei ao Pai. Yo intercederé ante mi Padre. Quem está falando isso? ¿Quién está diciendo esto? Jesus. Jesús. Jesus vai implorar ao Pai. Jesús va a implorar al Padre. Jesus vai suplicar ao Pai. Jesús va a suplicar al Padre. Jesus falou com o Pai. Jesús habló con el Padre. Pai, Padre, envia-lhes o Espírito. envíales el Espíritu. Por que Jesus fez isso? ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Jesus rogou ao Pai. ¿Por qué Jesús le rogó
para que el derramado. Espíritu fuera derramado. Por quê? ¿Por qué? Porque é impossível Porque es imposible viver uma vida cristã vivir una vida cristiana sem ser cheio do sin Espírito ser Santo. llenos del Espíritu Santo. Eu rogarei ao Pai, Yo intercederé, yo rogaré a mi Padre, e Ele vos dará outro Consolador, y Él os dará otro consolador, para que fique para sempre convosco. para que se quede para siempre con ustedes. O Espírito Santo El Espíritu Santo é uma pessoa es una persona que quer estar com que você quiere estar contigo todos os minutos, todos los minutos, todos os segundos, todos los segundos, todas as horas do todas dia. las horas del día. Versículo 17. Versículo 17. O Espírito da verdade, El Espíritu de la verdad, o qual o mundo el cual el mundo não pode receber. no puede recibir. O homem natural El hombre natural não pode no receber, puede recibir porque não o vê, porque no lo ve, porque nem o conhece, tampoco lo conoce, mas vós pero ustedes o conheceis. lo conocen. De quem ele está falando? ¿De quién él está hablando? De si mesmo. De sí mismo. De si mesmo. Está hablando de sí mismo. Que é o Espírito Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Jesus derramado. Es Jesús derramado. Jesus que permanece em nós. Jesús que permanece en nosotros. Jesus que habita em nós. Jesús que habita en nosotros. Aleluia. Aleluya. Amém? Amén. Mas vós o conheceis, Pero ustedes lo conocen pois ele habita convosco porque Él habita en vosotros e estará em vós y estará en ustedes todos os dias. todos los días. Quem eles conheciam? ¿A quién ellos conocían? Jesus. A Jesús. Eles conheciam Jesus. Ellos conocían a Jesús. Jesus não estava falando de alguém que eles não conheciam. Jesús no estaba hablando de alguien que ellos no conocían. Por isso Jesus rogou ao Pai Por eso Jesús rogó al que Padre lhes desse o Espírito que Santo. Él les diera el Espíritu Santo. O homem espiritual El hombre espiritual é aquele que discerne as coisas es espirituais, aquel que discierne las cosas que espirituales, ama aquilo que Deus ama, que ama aquello que Dios ama, que quer aquilo que Deus quer, que desea aquello que Dios quiere, que busca aquilo que Deus quer dar. que busca aquello que Dios quiere dar. O homem carnal El hombre carnal é aquele que teve uma experiência com o Senhor, es aquel que tuvo una experiencia con el Señor, mas é como aquela raiz pero es como aquella raíz que nasce sobre a rocha que nace sobre la piedra e não aprofunda, y no tiene profundidad. então não cresce, Entonces no crece, não amadurece, no madura, não dá fruto, no da frutos, vive sempre vive siempre dando trabalho, dando trabajo. porque ¿Por qué? não crê Porque no cree na palavra de Deus. en la palabra de Dios. Tem sempre dúvida. Tiene siempre dudas. Será que Deus me ama? ¿Será que Dios me ama? Será que Deus gosta de mim mesmo? ¿Será que realmente Dios me ama? Será que Deus me ama? ¿Será que Dios me ama? Será que vale a pena ser cristão? ¿Será que vale la pena ser cristiano? Isto é irmão carnal. Esto es un hermano carnal. Ele teve uma experiência, Él tuvo una experiencia, mas só ficou na experiência. pero solo se quedó en la experiencia. Não aprofundou. No, No mergulhó. aprofundizó, no se metió. No se Água é encarnó. bom, água é bom. Água é coisa boa. La agua es algo bueno, Mas se a água fica só nos pés, pero si la agua solo llega a los pies, não lava o corpo. no lava el cuerpo. Se a água fica só nos joelhos, Si agua solo llega hasta las rodillas, também não lava o corpo. tampoco no va a lavar el cuerpo. Se a água fica só na cintura, Si agua llega hasta la cintura, também não lava o corpo. tampoco no lava el cuerpo. Lembra de quem falou sobre isso? ¿Recuerdan quién habló sobre eso? Ezequiel. Ezequiel. Água não só nos artérios, No solo en los talones, não só nos joelhos, no solamente en las rodillas, não só na cintura, no solamente en la cintura, mas de forma que possamos nadar pero en una forma que sí podamos nadar. muita água, Mucha agua, vida cheia do Espírito vida Santo, llena del Espíritu Santo, ouvindo a voz de Deus, escuchando la voz de Dios, dando lugar ao Espírito Santo. dando lugar al Espíritu Santo. Abra sua Bíblia comigo. Abran sus Biblias conmigo. Efésios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 14. versículo 14.
Os irmãos aguentam um pouco mais? ¿Ustedes todavía aguantan un momento más? Amém? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 14. Efésios capítulo 3, versículo Efesios 14. 3, versículo 14. Por este motivo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, de quien toma nombre toda la paternidad en los cielos y en la tierra, para que segundo as riquezas da sua glória, para que conforme a las riquezas de su gloria, vos conceda les conceda que sejais fortalecidos el ser fortalecidos com poder con el poder pelo seu Espírito, por su espíritu o homem interior. del hombre interior. Uma pessoa, Una persona, um cristão, un cristiano, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo, vai fortalecer se va a fortalecer seu homem su interior, hombre interior, seu espírito, su espíritu, que vai dominar que va a dominar sua alma. su alma. Nossas almas Nuestras almas são cheias de vontade, son llenas de voluntades, cheias de emoções, llenas de emociones, cheias de sentimentos. llenas de sentimientos. Quero, Deseo, tenho vontade tengo ganas e eu penso. y yo pienso. Muitas pessoas Muchas personas vivem assim. viven así. Eu quero, Yo quiero, eu penso, yo pienso, eu sinto. yo siento. Eu não quero, Yo no quiero, eu não sinto. yo no siento. Eu não penso isso. Yo no pienso así. Isto é alma. Esto es alma. Isto é o domínio da alma. Este es el dominio del alma. Isto é a área da alma. Esta es la área del alma. Isto é quando sufoca o Espírito. Esto es cuando está sofocando al Espíritu. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, Pero cuando somos llenos del Espíritu o Santo, nosso homem interior, nuestro hombre interior, o nosso espírito só quer uma coisa: nuestro espíritu solo desea una cosa: Deus, Dios, comunhão, comunión, relacionamento. relacionamiento. O espírito de todos os homens da El terra espíritu de todos los hombres de la faz de la tierra querem Deus, desean a Dios, quieren Dios, mas eles não sabem disso. pero ellos no saben de eso. Então buscam muitas coisas. Entonces buscan muchas cosas. Deus Dios nos deu o seu espírito nos dio su espíritu para salvar a nossa alma. para salvar a nuestra alma. Nosso espírito Nuestro espíritu só deseja uma coisa: solo desea una cosa: Deus. Dios. Por isso, Por eso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nosotros necesitamos ser llenos para del Espíritu Santo fortalecer para nosso fortalecer nuestro hombre interior. Amém? Amén. Para que o nosso homem interior Para que nuestro hombre interior domine sobre nossa alma. domine sobre nuestra alma. Eu não sei você, Yo no sé de ti, mas há pessoas pero hay personas que pecam que pecan e pedem perdão a Deus. y piden perdón a Dios. Peca de novo, Pecan de nuevo, o mesmo pecado, el mismo pecado, e pede perdão a Deus. y piden perdón a Dios. Qual é o problema? ¿Cuál es el problema? Por que está vivendo dessa forma? ¿Por qué están viviendo de esa manera? Porque não está discernindo Porque no está teniendo el discernimiento. a quem você está alimentando. ¿A quién tú estás alimentando? O espírito ¿Al espíritu ou a alma? o al alma? Então o apóstolo Paulo Entonces el apóstol Pablo está dizendo para nós, está diciendo a nosotros, versículo 17, en el versículo 17, para que Cristo para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, habite por la fe en vuestros corazones, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, a fin de estar arraigados y fundados en la fe y el amor, poderes perfeitamente puedan perfectamente compreender com todos os santos comprender con todos los santos qual seja a largura, cuál sea el ancho, o comprimento la largura, la altura e a y la profundidade, profundidad, e conhecer y conocer o amor de el Cristo amor de Cristo que excede todo que excede todo entendimento, entendimiento, para que sejais para que sean cheios llenos de
toda a presença de de Deus, toda la presencia de Dios, de toda a plenitude de de toda la Deus. plenitud de Dios. Quem faz isso? ¿Quién hace eso? O Espírito Santo El em Espíritu nós. Santo en nosotros. O Espírito Santo El Espíritu Santo vem sobre nós viene sobre nosotros para abrir espaço para abrir espacio para a habitação de para que Cristo. Cristo pueda habitar en nosotros. E quando Cristo Y cuando Cristo encontra esse espaço encuentra ese que espacio o Espírito abriu em que el nós, Espíritu abrió en nosotros, Deus também vem Dios también viene habitar em a nós habitar en com nosotros poder, con poder, com força, con fuerza, com toda a vida, con toda la vida pleno. plena. Uf, Isso é vida cheia do eso es Espírito vida Santo. llena del Espíritu Santo. Cristo habitando em nós, Cristo habitando en Deus nosotros, habitando em Dios nós. habitando en nosotros. Este é o alvo de Deus. Este es el objetivo de Dios, Habitar no meio do seu habitar povo, en medio de su com pueblo, toda a sua glória, con toda su gloria, com todo o seu poder, com todo o seu poder, com toda a sua força. con toda su fuerza. Isaías diz Isaías dice que as doenças que las enfermedades e os gemidos y los gemidos fugirão de nós. se huirán de nosotros. Isso vai acontecer. Eso va a ocurrir. Isso é a vontade de Deus. Esa es la voluntad de Dios. Esta será a igreja gloriosa. Esta será la iglesia Nós gloriosa. estamos caminhando para Nosotros isso. estamos caminando a ese objetivo. Mas nós podemos começar a experimentar algumas coisas hoje, Pero nosotros podemos comenzar a probar esas cosas hoy, aqui em La Paz. aquí en La Paz. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então o Espírito Santo vem para abrir espaço Entonces el Espíritu Santo viene para abrir ese espacio em nosso interior. en nuestro interior. Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, Ele não começou o seu ministério Él no comenzó su ministerio sem antes sin antes receber recibir o derramamento do Espírito el Santo. derramamiento del Espíritu Santo. Vocês lembram disso? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Mateus capítulo 3, Mateos capítulo 3. versículo 16. Mateos capítulo 3, versículo 16. Jesus, ao ser batizado, não precisa abrir. Que no necesitan abrir. Olha para mim agora. Mírenme. Jesus, ao ser batizado, Jesús al ser bautizado, os céus abriu sobre ele los cielos se abrieron sobre e él o Espírito Santo y el Espíritu Santo desceu sobre ele descendió sobre él em forma de pomba. en forma de paloma. O que é isso? ¿Qué es eso? A experiência Es la experiencia do derramar do del Espírito. derramamiento del Espíritu Santo. Presta atenção. Presten atención. Você acha que Jesus já não tinha o Espírito de Deus? ¿Tú crees que Jesús ya no tenía el Espíritu de Dios? Sim, Sí, Jesus já tinha. ya lo tenía. O Espírito de Deus El Espíritu de Dios já estava em Jesus. ya estaba en Jesús. Mas, Pero para fazer a obra de Deus na para terra, hacer la obra de Dios en la tierra, Jesus precisava cumprir toda a justiça de Deus. Jesús necesitaba cumplir toda la justicia de Dios. Para isso, Para eso, Jesus Jesús precisava experimentar necesitaba tener la o experiencia derramamento do del Espírito derramamiento Santo del Espíritu Santo para então para poder entonces fazer a obra de Deus. hacer la obra de Dios. Amém? Amén. Para nós fazermos a obra de Deus, Para que nosotros hagamos la obra de Dios, precisamos experimentar necesitamos experimentar o derramamento do Espírito el Santo. derramamiento del Espíritu de Dios. O que o Espírito Santo faz em nós? ¿Qué el Espíritu Santo hace en nosotros? Abre espaço Abre espacio para que Cristo habite. para que Cristo habite. O que o Espírito Santo fez em Jesus? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo en Jesús? Ele era Jesus, Él era o Jesús, Filho de Deus, el Hijo de o Dios, próprio Deus. el propio Dios. O que ele fez? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo en él? Cumpriu toda a justiça de Deus. Cumplió toda la justicia de Dios. Jesus, Jesús, sendo Deus, siendo Dios, coisa que podia apegar-se, a cosa que lo podía aferrarse, não no se apegou, se aferró, não se usurpou disso, no se usó de eso, mas se esvaziou pero se vació de toda a sua glória, de toda su gloria, de todo o seu de poder, todo su poder, de toda a sua de majestade, toda su majestad, de tudo aquilo de todo aquello que Deus tem. que un Dios tiene. Jesus se esvaziou. Jesús se vació. E o que aconteceu com ¿Y Jesus? qué es lo que pasó con Jesús? Em todo o tempo, En todo el tiempo, quando ele esteve na terra, cuando Él estuvo en la tierra, ele não operou Él no operó de acordo com o seu poder. de acuerdo con su poder. As pessoas Las personas lhe perguntavam: le preguntaron, por que nome, por que poder você faz esses milagres? ¿en nombre de quién o con qué poder tú haces esos milagros? Jesus olhava para as pessoas. Jesús le miraba hacia las personas Querem saber? y les decía, ¿quieren saber? Não digo. No les digo. Mas
As pessoas continuaram a perguntar. Pero las personas le seguían preguntando. Insistiram pelo menos 3 vezes. Por lo menos insistieron durante 3 veces. E Jesus resolveu dizer: Y Jesús resolvió decirles, escuta. escucha, Mateus capítulo 12. Quem está anotando pode anotar. Versículo 28. Mateos capítulo 12, versículo 28. Quien está anotando puede anotar este versículo. Mas se eu expulso os demônios Pero si yo expulso a los demonios pelo Espírito de Deus, por el Espíritu de Dios, logo luego é chegado a vós es llegado a vosotros o reino de Deus. el reino de Dios. Por quem Jesus expulsava os demônios? ¿Por qué Jesús expulsaba a los demonios? Pelo Espírito de Deus. Por el Espíritu de Dios. Por quem Jesus curava os enfermos? ¿Por qué Jesús curaba a los enfermos? Pelo Espírito de Por el Deus. Espíritu de Dios. Por quem Jesus ressuscitava os mortos? ¿Por qué Jesús resucitaba a los Pelo muertos? Espírito de Por el Deus. Espíritu de Dios. Presta atenção. Presten atención. O mundo El mundo ainda não viu todavía no vio o poder de Jesus el poder de Jesús operando sobre a terra. operando sobre la faz de la tierra. Mas Pero toda a terra toda la tierra ainda vai ver todavía va a ver Jesus Jesús operando operando com seu próprio poder. con su propio poder. Quando ele, Cuando Él, com o sopro de sua boca, con el soplo de su boca, destruir Satanás, destruye a Satanás todos os seus y demônios. todos sus demonios. Percebe? ¿Te das cuenta? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Porque nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Jesus Jesús não operou na terra no operó en la tierra segundo o seu próprio poder. según su propio poder. Jesus operou na terra Jesús operó en la tierra por meio do Espírito por Santo. medio del Espíritu Santo. Nós Nosotros não podemos fazer a obra de no Deus podemos hacer la obra de Dios com o nosso intelecto, con nuestro intelecto, com a nossa força, con nuestra fuerza, com a nossa bondade, con nuestra voluntad, somente solamente pelo Espírito por el Santo. Espíritu Santo. Amém? Amén. Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Em 1981, En 1981 caiu uma tempestade na minha cidade. cayó una tempestad en mi ciudad. Eu era apenas um jovem Yo era apenas un joven e o bairro onde eu morava, y el barrio donde yo vivía, a tempestade foi mais forte. en el barrio donde yo vivía la tempestad fue más fuerte E todas as ruas y todas las calles encheram de água. se llenaron de agua, Muita água. mucha agua. Todas as casas Todas las casas encheram de se água. llenaron de agua. Minha mãe, Mi madre, minha irmã mi hermana estavam comigo em casa. estaban conmigo en la casa E a nossa casa y nuestra casa estava cheia de água. estaba llena de agua Até a cintura. hasta la cintura, Muita água. mucha agua. Levantamos todos os nossos móveis. Levantamos todos nuestros muebles, Tiramos todos os nossos colchões das camas. sacamos todos nuestros colchones de las camas, Colocamos tudo para cima. colocamos todo en una parte alta. E havia muita água. Había mucha agua E os meus vizinhos y mis vecinos foram para a rua fueron a la calle para não deixar para no dejar que nenhum caminhão passasse na rua. que ni un camión pasara por la calle, Porque se um caminhão passasse na rua, porque si un camión pasara por la calle formaria ondas. formaría olas E todos os vizinhos y todos los vecinos estavam preocupados. estaban preocupados Porque era muita água. porque era mucha agua. Um caminhão Un camión ultrapassou a barreira pasó esa barrera e passou na rua. y pasó por la calle E formou muita onda. y formó muchas olas, E essa onda y esas olas foi derrubando os muros, fueron derrumbando las paredes, que foram formando mais ondas que fueron provocando más ondas e entrando para dentro das y casas. entrando hacia las casas. Minha mãe Mi madre estava nervosa, estaba muy nerviosa, muito preocupada. muy preocupada. Eu estava ali Yo estaba allí ajudando a minha mãe, ayudando a mi madre junto com a minha irmã, junto con mi hermana, e o nosso muro caiu. y nuestra pared se cayó. Formou uma onda Formó una ola que bateu na porta de nossa que casa. golpeó la puerta de nuestra casa. E minha mãe Y mi madre chamou a minha irmã: llamó a mi hermana. venha, Le digo, ven, nosso muro caiu. nuestra pared se cayó. Oh meu Deus, Oh, Dios mío, o que vai ¿qué es acontecer? lo que va a pasar? Naquele En momento, aquel momento, eu falei para minha yo mãe: le dije a mi madre, mãe, mami, calma, tranquila, calma, Deus está aqui. Dios está aquí. Minha mãe olhou para Mi mim madre me miró
E eu comecei a falar em y yo línguas. comencé a hablar en lenguas. O Espírito Santo foi derramado El sobre Espíritu mí. Santo fue derramado sobre mí E a alegria do Senhor y la alegría del Señor tomou conta de nossa tomó el casa. control de nuestra casa. Eu tinha 14 anos. Yo tenía 14 E años. naquele dia, En aquel día, no meio daquela água, en medio de aquella eu fui batizado no Espírito yo fui Santo. bautizado con el Espíritu Y falé en Santo lenguas. y hablé en lenguas. E o Senhor Y el Señor trouxe alegria trajo alegría para toda a nossa para casa. toda nuestra casa. Tinha uma vizinha em nossa casa. Había una vecina en nuestra casa E ela perguntou para minha y mãe: ella le preguntó a mi madre, Dona Hilda, Doña Hilda, o que é isso? ¿qué es eso? Oh, você não sabe? Oh, tú no sabes. Ele está sendo batizado no Espírito Él está siendo Santo. bautizado con el Espíritu Santo. Oh, Jesus está aqui. Oh, Jesús está aquí. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos perdendo todas as coisas. Nosotros estamos perdiendo todas las cosas. Mas Deus está aqui. Pero Dios está aquí. Quando temos o Espírito Santo. Cuando tenemos Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quando temos o Espírito Santo, quando somos cheios do Espírito Cuando Santo, tenemos el Espíritu Santo, cuando No somos importa. llenos del Espíritu Santo, não importa no importa se estamos em cima si estamos arriba ou se estamos o si embaixo, estamos abajo. somos testemunhas, Somos testigos, testemunhas somos testigos do Senhor. del Señor. Amém? Amén. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos a dar lugar al Espíritu Santo. Vamos permitir que Ele nos encha. Vamos a permitir que Él nos llene. Vamos permitir que Ele nos dê o dom de Vamos a línguas. permitir que Él nos dé el don de lenguas. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus Vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios choque sobre nós essa noite. toque en nosotros esta noche. Em Gênesis capítulo 1, En Génesis capítulo 1 diz que o Espírito de Deus dice que el Espíritu de Dios pairaba sobre a face do abismo. sobre la faz del O abismo. que havia na face do abismo? ¿Qué había en la faz del abismo? Nada. Nada. E o que o Espírito Santo fazia? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hacía? Chocava. Nos tocaba, Chocava. nos tocaba, nos Aquecía. tocaba, nos calentaba, Aquecia o abismo. nos calentaba el abismo, Preparava o abismo preparaba el abismo para ouvir para escuchar a ordem de Deus. la orden de O Dios. Espírito Santo El Espíritu Santo pairaba. O Espírito Santo El Espíritu Santo está aqui. está aquí, Está sobre nós. está sobre nosotros. Permita Permita que Ele que Él aqueça os vossos corações. caliente tu corazón, prepare tu Permita. corazón. Permite Que Ele que Él encha você. te llene. Amém? Amén. Vamos ficar de pé. Vamos a ponernos de pie. Senhor Jesus. Señor Jesús. Aleluia. Aleluya. Não sei se o Oscar vai querer tocar alguma música, No sé si Oscar adorar. va a querer tocar alguna música para adorar. Aleluia. Aleluya. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Jesús. Deus. Dios. Vamos descer?